Salve, salve pessoas, mais um vídeo aqui no canal Web Giro, meus amigos. Desde já peço a você dê o like, né, e caso queira compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, lembrando sempre de acionar o sininho é importante porque te mantém sempre atualizado com os vídeos. Bom pessoal, a história que eu vou contar pra vocês nesse vídeo é real, aconteceu aqui na minha cidade e inclusive eu, mas algumas pessoas da igreja, alguns amigos, estivemos dentro do lugar, né, e chegamos sim a ver alguma atividade ali e eu vou contar tudo pra vocês. Bom, primeiramente, né, como diria Jack Stripador, vamos por partes. Minha cidade chama Dores de Campos, localizada entre Barbacena e São João del Rei. Para quem não sabe aí onde eu moro, então localizada entre Barbacena e São João del Rei, nas proximidades de Tiradentes ali. Uma cidade muito abençoada, cidade de 12 mil, 13 mil habitantes aproximadamente, né? É o que nós temos aqui. Bom, então vocês imaginam que numa cidade desse tamanho, né? Tamanho da minha aqui, uma casa venha com atividade poltergeist de alto nível. Claro que seria notícia pro ano inteiro numa cidade como a minha. Então na época foi notícia na rádio, né? Não que o radialista afirmasse ali que de fato tinha um fenômeno poltergeist. Ele começou simplesmente a narrar o que estava já na boca do povo, né? Então ele visitou o lugar, tal, aquela coisa, né? E a gente, claro, ficamos curiosos todos ali, ainda mais porque a gente fazia parte já da igreja, eu já era de grupo de oração, tudo, né? Isso tem alguns anos, pessoal, eu não sei te precisar aqui agora de cabeça em que ano foi isso, mas tem alguns anos já. E a gente se reuniu, eu mais alguns amigos, numa sexta-feira e falamos, vamos dar um chego lá pra gente ver o que está acontecendo. E quando a gente chegou na casa, né, a primeira vez que a gente foi nessa sexta-feira, a casa estava rodeada de pessoas, a casa vivia cheia de gente em volta, né, ali vigiando a casa, porque pedras caíam na casa e ninguém via quem jogava, né? E isso de fato, muita gente viu, né? Tenho certeza que eu estou contando aqui, muita gente está lembrando disso aí, né? Pedras caíam na casa e ninguém via quem jogava, a casa estalava, era um absurdo de se ver, ficava do lado de fora assim, a casa estalava. Então tinha uma cerca, né, morava uma família, pai, mãe ali, crianças, morava uma família ali, mas estavam sofrendo com esse fenômeno, né? E a gente imagina o quê? Que é uma coisa do inimigo, do diabo, o primeiro impacto não necessariamente. E a gente chegou lá para ver, estava muito cheia a casa, e inclusive na época o Padre Paulo, né, que já não é mais o pároco daqui, estava dentro da casa dando uma bênção, né, na hora que a gente foi nesse dia, numa sexta-feira, estava dando uma bênção lá. Aí a gente afastou, voltamos para a rua, estava muito cheia a casa, falei, vamos voltar lá mais de madrugada, né, porque aí o pessoal já vai ter ido embora, e nós voltamos. De madrugada aí já não tinha ninguém lá em volta, estava todo mundo dormindo lá e a casa estava normal, silenciosa, não tinha nada. Nós ficamos ali olhando a casa um tempo, conversando e tal, era madrugada. Fomos embora. Bom, pessoal, passou um tempo, alguns dias, né? Eu já fiz um curso, né, de introdução à parapsicologia, um curso credenciado, tudo. Eu e mais algumas pessoas aqui. Então, eu tinha o curso de parapsicologia, eu tinha um bom material aqui. E eu comecei a pesquisar então, porque o grande diferencial que acontecia naquela casa ali, embora até aquele momento eu não tinha visto nada, né, era de que as roupas do pai de família lá, do chefe da casa, apareciam pegando fogo, e parece que a coisa era com ele, né? Ele ia trabalhar, por exemplo, a luz que iluminava a mesa onde ele trabalhava não ficava acesa, tanto é que ele foi dispensado do serviço até conseguir vencer aquele mal que estava perseguindo ele, né? Então altas coisas aconteciam com ele acordava e estava amarrado com o cadarço do sapato, coisas de filme de terror, pessoal. Mas o grande diferencial era isso, que as roupas dele apareciam pegando fogo. E para parapsicologia, né, esse curso introdutório que eu fiz, né, me dizia que isso é um fenômeno chamado piroquinese, ou pirogênese. E eu fui, né, lembro que na época não tinha tanta facilidade assim com a internet, você vê que já tem bem tempo, né? Porque hoje a internet hoje é totalmente popular.
Então eu fiz pesquisa nos material que eu tinha mesmo, né? Nem foi internet nem nada, né? E ali levei o material pro rapaz ver, marquei o encontro com ele, eu tenho amizade com ele, né? E chamei mais algumas pessoas da igreja para ir comigo, né? Alguns parceiros ali, alguns irmãos e nós fomos. Chegou lá, quando a gente chegou na casa nesse dia, para eu mostrar para ele esse material, para explicar para ele que talvez não fosse nada diabólico, mas que pode ter sido um fenômeno poltergeist provocado pela mente, o que é um caso raríssimo de acontecer. E é lógico que a ciência nunca vai dizer que isso existe, pessoal. Eles consideram pseudociência, né? Outros cientistas ainda estão em processo de estudo da parapsicologia, né? Acho que muita gente, isso fica claro para muita gente, né? De que parapsicologia não é dado como ciência, mas pseudociência, e ainda é algo que precisa se estudar muito para ter alguma noção. Agora, já se sabe que existem grandes indícios de que isso exista de fato. Não se compreende, né? É bom deixar isso claro aqui. Então eu fui com as armas da parapsicologia para esse lugar, com mais alguns irmãos, e chegou lá, eu chamei, tinha o pessoal de uma igreja evangélica fazendo uma oração lá dentro. E nisso eu esperei, a gente esperou do lado de fora, e a casa lotada de gente do lado de fora. Então tinha uma cerca, a gente estava afastado da casa, a gente entrou no terreno do cara. Mas enquanto os evangélicos estavam fazendo oração, uma lâmpada explodiu. E todo mundo viu isso. A lâmpada explodiu num cômodo. E eles com mais força faziam oração. E ali veio a dona lá, tal, daquele desespero, acabou a oração, o pastor que estava fazendo a oração veio para o lado de fora e começou a falar para a gente de Deus. Muita gente do lado de fora, ele viu ali uma oportunidade de falar de Deus para muita gente. E ali ele pregou também do lado de fora da casa. Depois ele foi embora. Quando ele foi embora, eu chamei o rapaz, não vou falar o nome, claro, e falei, ó, posso entrar, eu tenho alguma coisa para te mostrar. Ele entra e ele estava abatido. Entrei. Chegou lá dentro, a dona estava varrendo os cacos de vidro da lâmpada que tinha explodido e que todo mundo viu. E ela varrendo e tal, um amigo meu foi diante, na nossa frente tinha uma geladeira pequena, com uma Bíblia. Ele pegou, abriu a Bíblia no Salmo 91. Abriu aquela grande Bíblia lá e colocou em cima da geladeira, ó, e deixou lá. A casa tinha algumas pessoas dentro também. E eu sentei, o rapaz da casa sentou na minha frente. Quando eu fui mostrar para ele, né, o material que eu tinha de parapsicologia, tinha uma menina em pé, assim, do meu lado, uma menina muda. E ela cutucou no meu ombro assim, ó. E eu olhei para ela e ela me mostrou que a Bíblia, que agora há pouco o meu amigo tinha aberto em cima da geladeira, tinha desaparecido na nossa frente. O amigo meu só olhou para mim e falou assim, Wesley do céu, a Bíblia sumiu. E aí esse rapaz, dono da casa, falou, tá vendo, é com isso que eu tô lidando, é um monte de coisa desse tipo. Aí pronto, eu fiquei sem fala, porque eu não sabia, eu fui lá para falar sobre piroquinese, do fogo, levantei e a gente começou a ver onde estava essa Bíblia, porque era algo que a gente só vê em filmes de terror, pessoal. E começamos a rodar a casa, procurando, e escutamos um estalo dentro da casa, pá, como se fosse uma bomba. E a Bíblia estava em pé, dentro do banheiro. Ela apareceu em pé dentro do banheiro. E isso eu vi. Eu e mais muitas pessoas viram. Enquanto a gente rodava a procurar a Bíblia, o pessoal gritava do lado de fora, Wesley, o que está acontecendo aí, Wesley? Me conta, o povo estava desnorteado de curiosidade, mas claro, não podia invadir a casa do cara, né? Peguei a Bíblia, olhei, ela assim, não, as passagens estavam ali, não tinha nada a ver com nada, colocamos de novo em cima da geladeira, né? E pronto, dali eu fiquei mudo, ele foi me contando as coisas que ele vivia, eu falei, olha, eu trouxe aqui um argumento para te dar mais. Não se aplica, né? O que eu vi aqui é algo que está muito além do que eu tenho conhecimento para te passar aqui, né? Porque eu achei que o grande problema ali era o fogo. Depois era o fogo que pegava na roupa dele, né? Depois fui perguntar a outras pessoas que visitaram a casa e cada um me contou uma coisa. Por exemplo, estava lá, às vezes não tinha nada, mas do nada a porta do guarda-roupa abria e caiu o cobertor no chão. Teve um menino que desmaiou dentro da casa, um menino que não acreditava em nada disso, que era cético, foi lá, foi bem recebido pela família, tomou café com eles e tal, e viu, não sei o que ele viu, não perguntei pra ele, porque é um menino muito nervoso. Ele de cético desmaiou lá dentro da casa, acho que levou susto com alguma coisa que viu. Foi um caso bem comentado na época aqui na cidade, né? E então, pessoal, nós tivemos aqui um fenômeno poltergeist real, né, na nossa cidade.
E o que eu voltei depois para conversar com o Padre Paulo, para ver para ter uma noção se eu poderia então depois analisar se aquilo de fato era verdadeiro, se eu poderia me aproximar ainda mais com a autorização do padre, para que talvez depois viesse algum parapsicólogo da igreja e instalasse câmera na casa e fizesse todo o procedimento, porque existe um procedimento assim, né? E foi me permitido tudo isso, mas chegou um certo ponto que eles renovaram, resumindo a história, porque se eu for contar as minúcias aqui de tudo, vai ficar longo demais o vídeo, mas chegou num certo ponto ali da história que eles foram, continuaram um processo de oração, foram rezando, as coisas foram acalmando, e um dia eu participei lá na igreja com eles da renovação do batismo daquele casal. Eles ali, diante da Capela do Santíssimo, eles fizeram a renovação do batismo, com velas ali tal, e todo aquele rito de renúncia a Satanás e as suas obras, que vai se fazendo, que a Igreja Católica tem, né? Renuncia a Satanás e suas obras, renuncia e tal, e ali também fez ali a renovação, então, do batismo, né? Então, a partir dali, nada mais aconteceu naquela casa. Mas eu me lembro que foi algo assim, um poltergeist de grande atividade, né? A gente viu, e parte disso eu vi com os meus próprios olhos. É algo, claro, que a gente nunca esquece, né? Ainda mais a gente que segue ali o caminho de Deus, o caminho da igreja, a gente vê ali como que o sobrenatural teve tão próximo ali assim, eu pude ver tão perto de que muitas coisas que a gente vê em filme de terror de fato acontecem. Não é tão comum, não é corriqueiro, é raríssimo, mas eu tive a oportunidade de ver de perto algo desse tipo. Eu queria partilhar aqui no canal, né? O vídeo ficou até mais longo do que o normal. Queria partilhar com vocês esse fenômeno. E acredito que muitos que estão vendo o vídeo aí vão lembrar desse caso, né? Outros que não vão lembrar, se quiser depois no zap me procure aí que eu conto quem estava comigo, que casa que é e tal, né? Sem problema nenhum. Bom, meus amigos, então esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, dê o like. Já eu volto trazendo mais vídeos para vocês. Um beijo no coração, fica com Deus. Tchau, tchau.